Nossa, caiu a nossa ligação aqui, mas já estamos de volta, falando sobre investimentos e democracia. Estamos aqui de volta, só esperar mais um minutinho, o Rafael vai voltar aqui para a sala. Então, o nosso objetivo de hoje é conversar um pouco com um consultor de geopolítica, né, para desmistificar para a gente no cenário da democracia, o que está acontecendo no Brasil e no mundo, que pode afetar os nossos investimentos. Vamos voltar aqui, desculpa para vocês aí que realmente caiu, o Rafa já está aqui ao vivo de novo, já está voltando aqui para a sala e nós vamos começar o nosso bate-papo. Então, o nosso assunto aqui, enquanto o Rafael vai entrando, enquanto eu coloco boa noite, João, enquanto o Rafael está entrando aqui. Opa, já entrou? Ô, Rafa. Boa noite. Boa noite. Caímos aqui, né? Fui compartilhar a live e caiu. Estamos de volta. Legal. Então, Rafa, eu estava conversando aqui antes de você entrar, que hoje a gente vai fazer um giro aí, né? Já falei para os meus seguidores, para os meus grupos, que você é um consultor de geopolítica e que a gente já tem a parceria de longa data, a gente sempre conversa sobre investimentos e geopolítica, porque geopolítica é uma coisa que o pessoal não sabe muito, mas é determinante no mundo dos investimentos, né? Eu trabalhei em vários fundos de pensão que a gente sempre tinha um consultor de geopolítica para poder nos orientar e dar ideias do que está acontecendo no mundo. E eu queria especificamente a gente, lógico, sair do contexto de um todo e afunilando, né? Especificamente a gente falar um pouco sobre as questões democráticas ou antidemocráticas que estão acontecendo no Brasil hoje, porque existe um paralelo de performance nos investimentos, na economia, de países democráticos e não democráticos. Os países mais democráticos, eles têm uma performance melhor nas suas bolsas, na sua economia, né, no mercado, na geração de emprego, etc. E os países menos democráticos, a gente vê isso no mundo inteiro, que são países que têm mais problemas a serem resolvidos em questões financeiras, em questões econômicas e tal. Então, a gente queria ver aí a tua análise, e assim, da forma como você quiser conduzir, o que você quiser falar, a gente vai abordando aqui para a gente dar o melhor, entregar o melhor aqui hoje para a galera, para o pessoal realmente sair daqui com uma convicção de tomada de decisão em relação aos seus investimentos. Pois é, Cisne, é muito interessante esse paralelo entre democracia, a real democracia, e o retorno nos investimentos. E isso é relativamente simples de explicar. Quando você tem ditaduras, autocracias, em geral, eles não te dão segurança jurídica. Sejam autocracias reais, assim, nominadas, ou sejam esses sistemas que são revestidos com uma nomenclatura democrática e que, na verdade, não são democráticos. Então, é como você se envolver com uma pessoa louca. Hoje, a pessoa pensa X, amanhã é Y, isso gera insegurança jurídica. Por que você vai colocar, como investidor estrangeiro, dinheiro num país que você não sabe o dia de amanhã? Eu sempre dou um exemplo. Em 2016, eu acho, 2015, eu fui num casamento e eu conheci um chinês, dono de uma grande empresa aqui no Brasil, e ele estava conversando comigo que por causa da insegurança jurídica causada pela base de cálculos do ICMS, COFINS, PIS/COFINS, vai e volta, uma hora pode, outra hora a alíquota é X, depois não é Y, depois não cobra, deixa de cobrar, ele resolveu fazer o seguinte: é tão inseguro que eu vou embora. Resumindo, empregos diretos e indiretos, segundo os cálculos dele, 5 mil pessoas afetadas. Puta. Você vê, e você falou num assunto bem interessante, porque eu tenho vários alunos que são empresários, e falando de questão financeira, eu vejo que o empresário, na sua média, não sabe calcular imposto devido. Não é porque ele não sabe, é porque é um emaranhado tão complexo, é um negócio que dá uma incerteza tão grande para os negócios, que as pessoas acabam pagando mais imposto do que se deve, e o brasileiro, que é empresário aqui, precisa de um advogado tributarista para poder alinhar os seus tributos de melhor forma, né? Crédito fiscal, um monte de problema. O estrangeiro não entende isso aqui, ele pega e vai embora, e com ele vai embora 5 mil empregos. É isso. Por exemplo, quando você vai declarar imposto de renda, não é muito clara a regra como você declara. Quando é claro, ainda se você tem dúvida, você não consegue consultar a Receita. Aí você fica com a dúvida de como declarar, a Receita não te dá resposta, você paga uma multa, mesmo não sabendo pelo que você está pagando a multa,
Assim, é um manicômio tributário Brasil. Isso reflete no prospecto de investimento, né? Como que você vai querer investir num país assim? Beleza. E entrando mais no assunto que eu queria muito falar contigo, aí depois a gente vai abrir, porque você tem muitos exemplos para dar aqui sobre como a geopolítica interfere nos investimentos. No caso específico do banimento aí da X, né? Aí eu queria que você o que eu pensei assim em princípio, né? Primeiro eu comecei a ver, boa noite, Edney. Eu comecei a ver quais países no mundo tiveram uma rede social banida. Cara, a lista é assim, é Afeganistão, é Irã, sabe? Depois você tiver essa. E aí eu fui ver a economia desses países. Cara, é países que a moeda se desvalorizou, que a bolsa não funciona e tal. Então, veja, a gente está indo nesse caminho, né? E uma coisa que eu estou muito assustado, eu como consultor de investimentos, de atentar aos meus alunos, aos meus mentorados, aos meus seguidores, que a gente precisa construir o patrimônio fora do Brasil numa moeda forte. Lógico, não adianta você sair para o Brasil para a Venezuela, né? Mas para um país, né, para os Estados Unidos, por exemplo, que é um país democrático e as instituições são respeitadas lá. E tem muita gente que acaba dizendo assim, não, mas aqui tá ruim, mas acho que daqui não piora, sabe? E aí qual que é a imagem que eu consigo passar assim? Olha, sabe aquele experimento que se você tira um sapo da água fria e joga ele na água quente, ele pula porque dá um contraste? E de outra forma, se você pega o sapo na água fria, dentro da panela e começa a esquentar pouquinho, ele fica lá até cozinhar e não sai, né? Até morre cozido. Excelente analogia. Eu estou achando que muitos investidores do Brasil estão achando isso, sabe? Vai deixando, vai deixando, vai deixando. Ah, mas acontecer. Ah, tudo bem, isso é um absurdo. Mas não é tão absurdo. E a coisa vai devagar até chegar o momento de que realmente fique impossível de tirar o dinheiro daqui e a gente tem a nossa moeda desvalorizada. Pois é, Cisne, você tocou num ponto muito interessante, que é o lapso temporal desses movimentos. Eles são longos e às vezes a gente não percebe, mas isso acaba afetando a gente. Então, o cara ele fica planejando os próximos 2 anos e ele não pensa que daqui a 20 anos o país pode estar não investível. Às vezes ele não está no estágio Venezuela, mas ele está não investível. E a população brasileira paga o pato, né? Paga o preço disso. Porque você não tem investidor internacional, você não tem emprego, você não tem divisas para o país. Isso gera uma consequência grave. O longo prazo conta, ele é importante e muitas vezes a gente tira isso de perspectiva. Veja o caso, por exemplo, da Argentina, que a situação lá se agravou tanto que o governo começou a proibir a compra de dólares. Uhum. E formou-se um mercado paralelo de dólares, o dólar Coldplay, o dólar U2, o dólar azul. E isso por causa de medidas governamentais e puro autoritarismo, que aparentemente agora está sendo revertido com o governo Milei, no caso específico da Argentina. Mas é um erro do brasileiro. O brasileiro acha assim, a gente é um país grande, muito rico, com riquezas naturais, e a gente tende a acreditar que não vai acontecer nada com a gente. A gente tem um conforto temporal muito grande. E se você vê do ponto de vista histórico, essa estratégia não é nada inteligente. Então, é um dos motivos, inclusive, que eu montei o meu canal, que eu falo sobre geopolítica, é alertar o brasileiro para o perigo do longo prazo, né? Essas operações, sendo deliberadas ou não, elas demoram anos, às vezes algumas décadas, mas acabam acabando com o país. Destroem o país mesmo. Você tem história, na história mesmo, você tem países que ruíram, impérios que ruíram por causa da questão econômica. Basta você ver o fim do Império Romano e como era a inflação ao fim do Império Romano. Eu estava vendo aqui um bate-papo que a gente já tinha feito previamente, países em que uma rede social foi proibida. China, Coreia do Norte, Irã, Turcomenistão, Paquistão, Venezuela, Rússia e Mianmar. Ou seja, a gente está nesse time de países que teve uma rede social banida, porque uma pessoa chegou lá e falou, não quero mais você aqui, você falou uma coisa que eu não gostei, e aí vou te eliminar. E observe que a gente está falando, né, a discussão aqui, não é nem de direita ou de esquerda, Não é. É de democracia e antidemocracia. Por quê?
qual que é o melhor país hoje para você fazer investimento? Os Estados Unidos, maior economia, a bolsa americana é 50% de todas as bolsas no mundo inteiro, né? Enquanto a gente aqui é 0,1%. Na Europa, a gente tem. Depois eu queria até que você me lembrasse disso. Quais países na Europa são de esquerda? Por quê? Quer queira, quer não, eles estão com a moeda forte há décadas, né? O euro está forte, a paridade euro-dólar é muito, com poucas oscilações, variou pouco né, desde quando o euro foi instituído. E aqui no Brasil a gente já perdeu muito poder de compra na nossa moeda, né? Então a gente não está falando. E assim, os países europeus, muitos são de esquerda, os Estados Unidos hoje é um país de esquerda. Então a gente não está falando aqui de esquerda ou de direita. Estamos falando de democracia e antidemocracia, para ficar bem claro. Perfeito, é isso mesmo. Inclusive, na minha análise geopolítica, eu faço bem a análise, né, independentemente de lado, mas eu sou bem assim vinculado ideologicamente ao nacionalismo, no sentido de eu quero o desenvolvimento do Brasil. Essa é a minha pauta, né? Não escondo isso de ninguém, isso é público e notório. É óbvio que a minha visão de nacionalismo é diferente de outras pessoas, mas é sempre visando isso. Agora, interessante nesse exemplo que você trouxe desses países, que eles são, na maioria, autoritários, né? São todos autoritários, na maioria, economia... Eu quero focar em segurança aqui. Eu quero dizer o seguinte, você tem uma China, você tem uma Rússia, que proibiram o Telegram, mas querendo ou não, dentro ali de certo limiar, são países seguros. Você não vai ser assaltado no centro de Xangai, como é aqui em São Paulo, na Cracolândia. Tá? Então, veja, o que eu quero dizer com isso? O Brasil ele pegou o pior de todos os mundos. Ele não oferece a segurança de um país autocrático, ditatorial. Ele não oferece a segurança jurídica de um país democrático. Ok? E instituições extremamente corrompidas, extremamente corruptas. Então, assim, eu julgo que a nossa situação é pior do que uma China. De verdade. Eu sei que tem gente que fica chocado e acha que eu estou defendendo o Partido Comunista Chinês. Não é isso. Eu estou falando que se você pegar, por exemplo, o Irã é um país seguro. Tá? A China é um país seguro. A Rússia está com um entreveiro por causa da guerra da Ucrânia, mas, em média, são países seguros. Os Estados Unidos é um país seguro. A Alemanha é um país seguro. São países democráticos aí, né? A Europa é segura. Mas, veja, o Brasil não conseguiu. A nossa falta de planejamento faz com que a gente esteja do lado da autocracia, mas sem o que a autocracia deveria trazer de bom, digamos assim. Caótico. Assim, lamentavelmente, a gente vê essa autocracia assim, ligada à bandidagem mesmo. Eu queria até que você falasse como geopolítica, né, como que o nosso governo aqui, como consultor de geopolítica, como o nosso governo aqui acaba assim, se vinculando a grupos extremistas aí, né, que vão contra o que é uma sociedade desejável, para ter o domínio das coisas, para ter o domínio, para ter voto, para ser eleito. Né? Você pode falar um pouquinho sobre isso aí, nesse contexto de geopolítica? Sim, vou te trazer um exemplo. A Colômbia, 40% do território colombiano é dominado pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, 40% pelas FARC. Ok? Enfim, as FARC já foram uma organização bem forte, receberam investimento de países estrangeiros ligados a essa ideologia de esquerda. E aí você tem um problema, por exemplo. No Brasil está crescendo o PCC, algumas áreas do Rio de Janeiro você já não tem mais acesso, então é uma situação similar ao que acontece às FARC na Colômbia, e você tem um ministro, que no início foi ministro da Justiça, hoje ele tem outro cargo, que logo que ele assume, ele vai visitar uma favela no Rio, um lugar onde nem o BOP entra. E ele entra sem segurança, isso é um fato, isso independe de análise ou posição política. O cidadão entrou numa favela, num local onde o BOP não entra, ele entrou sem segurança e tranquilo. Se isso não aparenta ser algo muito estranho, então a consciência do brasileiro, a cognição do brasileiro já foi afetada num nível muito profundo. É muito séria a situação, porque o link com o crime organizado é muito poderoso no Brasil. Alguns países já tiveram situação parecida com o que o Brasil teve, mas conseguiram resolver. Itália, por exemplo, teve um problema com a máfia, e a Operação Mãos Limpas foi o início do fim ali da máfia italiana. É uma máfia forte ainda, mas ela ainda não é tão poderosa na estrutura
estatal. A Yakuza no Japão, por exemplo, também é uma máfia muito poderosa, mas a máfia no Japão, por exemplo, ela consegue meio que... É estranho falar isso, eu vou falar de forma bem rudimentar. Ela pacifica a sociedade. Eles dividiram ali. Então, assim, o Estado não entra em choque com a máfia, mas também a máfia não fica tocando terror no país. Basicamente é isso, tá? A Rússia, por exemplo, o regime do Putin, ele tem muito link com a máfia russa, os bilionários russos que são vinculados à máfia, mas ele não... Esses mafiosos, eles não tocam terror dentro do próprio país. A China também tem as tríades chinesas, é o crime organizado, mas você não vê dando tiro dentro do próprio país, o que a gente chama de baionetas voltadas contra o próprio povo, ok? Essas máfias não atacam o próprio povo. Aqui no Brasil, não. Você tem uma máfia que ataca o próprio povo, um governo que ataca o próprio povo, e máfia e governo são umbilicalmente ligados. Nossa, isso é muito triste, cara. E, pessoal, o que que isso tem a ver com investimentos? Porque aqui no canal, no MentorFin, é sempre falar o quanto que você precisa entender, né, o que você precisa entender para tomar melhores decisões de investimento. Vou contar para vocês que eu já trabalhei em vários fundos de pensão, em vários maiores fundos de pensão do Brasil, inclusive, por exemplo, da Caixa Econômica, que na época tinha um patrimônio de 60 bilhões de reais, e hoje está com um patrimônio de 100 bilhões de reais. Então, eu já participei de análise de projetos de mais de 1 bilhão de reais. Então, e para tomar decisão, você, por exemplo, um investimento, vamos supor, numa plataforma de petróleo, numa rodovia, numa fábrica, né, numa coisa industrial, é uma gama de análise muito, muito extensa, que inclusive entra aí o cientista político, o consultor de geopolítica, é o caso aqui do Rafael, né, do Passo. E então, por que eu estou falando isso? Porque o investidor lá fora, proprietário do capital, cujo capital, se viesse para o Brasil, traria 5 mil, 10 mil, 100 mil empregos, traria dinheiro, o dólar baixaria, a gente criaria uma estabilidade, né? Isso que o Rafael Passo falou aqui, desse conluio do PCC com o governo e tal, os investidores lá fora, eles contratam cientistas como o Rafael, consultores de geopolítica, e eles têm isso registrado. Assim, olha, no Brasil, a gente está vendo que um ministro foi na favela, que o presidente do país, ele colocou um boné do PCC na campanha, foi lá fazer. Então, isso tudo não falar mal, falar bem, mas isso tudo chega na mão de investidores no mundo inteiro. E o investidor, ele fala assim, cara, eu não vou investir num país que tenha acontecido isso, tem esse conluio do governo com essas facções e que me dá uma insegurança jurídica, né? Então, o fato aqui que a gente estava falando aqui, que startou a vontade de fazer essa live com Passos, foi o banimento do X. Por quê? Isso mostra para o mundo que o Brasil se igualou a países que eu falei aqui, ó, China, Coreia do Norte, Irã, Turcomenistão, Paquistão, Venezuela, Rússia e Mianmar, que por mais que sejam países seguros, não são países cuja economia, cujas moedas são exemplos para a gente, né? Não é isso, Rafa? É bem isso mesmo. Eu gosto de fazer a divisão da segurança para mostrar que assim, a gente está no pior dos regimes possíveis. A gente não oferece a segurança interna para a população e não oferece a segurança jurídica para o investidor. Caótico, cara. E como sair disso? Entendeu? E aí, como sair disso? Me fala. Olha, se eu falar lá, ele cai. Aí eu que vou para... O pessoal que não sabe, eu já participei de palestras presenciais do Rafael Passo, quando ele fala de geopolítica. Tem coisas que ele sabe que realmente é impressionante o que um consultor de geopolítica tem em termos de conhecimento, e tem coisas que realmente não dá para falar, né, cara, assim, online. A gente fica com medo, né? Ainda mais agora que você falou é cortado e tal, você fica com medo de ser realmente cortado das redes. Assim, mas falando o que dá para falar, né? Cara, eu acho que o nosso papel, eu me vejo com um papel importante, assim como você com um papel importante. O Cleverson tá aí, o Cleverson com um papel importante no sentido de informar o povo brasileiro e a gente espalhar essa palavra de conhecimento, né? Para aos poucos o brasileiro ter consciência da sua tomada de decisão e
aos poucos ir mudando o país, né, cara? É assim, olha, eu vejo o mundo da seguinte forma. Eu sou brasileiro, sou nacionalista, mas eu não tenho vínculo com instituição. Eu não vou aqui me apegar a uma instituição X que resolve derrubar o Twitter, né? Eu chamo de Twitter ainda, sou velha guarda. Eu não vou me apegar a uma instituição X que resolve derrubar o Twitter porque ela é uma instituição brasileira. O cacete. Entendeu? Se a instituição estiver errada, eu quero que a gente participe desse processo de formação do brasileiro, para o brasileiro no futuro, né, o seu filho, a sua filha, o meu filho, a gente consiga constituir instituições melhores, melhorar o país. É um processo de longuíssimo prazo e que depende da tomada de consciência do povo, cara. Pelo menos num regime assim, né, pseudo aí, democrático. Entendi. A Glaucia está perguntando aqui, onde investir nesse cenário? Glaucia, se você não me conhece ainda, eu trabalho com consultoria de investimentos há mais de 20 anos, já trabalhei em grandes fundos e eu dou essa consultoria para livre de conflito de interesse. Então, o que eu tenho feito com os meus alunos nos últimos 12, 13 meses, aí, 14 meses, é aumentar o fluxo de investimentos fora do Brasil, né? Pegar tem uma conta aqui, vamos abrir uma conta nos Estados Unidos, fazer investimentos em dólares na Bolsa Americana, em bonds de empresas americanas, nas treasuries do Tesouro Americano. E uma coisa muito importante, antes eu usava instituições brasileiras para investir na Bolsa Americana, tipo XP, Itaú, Avenue, etc. Né? E de 10 meses para cá, eu tenho incentivado os meus alunos a excluir, inclusive, a questão de ser uma instituição brasileira operando nos Estados Unidos. Então, hoje eu levo as pessoas para investir nos Estados Unidos com uma empresa americana. Exatamente como o americano vai lá, abre conta e investe. Por quê? Porque se tiver um BO, e aí é aquela questão que a gente falou no começo da live aqui. Hoje, a gente está como o sapo na água fria, que se você ligar se você ligar o fogo baixo, a água vai esquentando, o sapo morre assado e não pulou dali. Então, o meu trabalho hoje é fazer com que a pessoa dê esse pulo. Fazer, cara, olha, vamos tirar parte do seu dinheiro do Brasil, porque o Brasil vai dar um BO. Nem é isso. É a questão seguinte, eu não tenho como falar que não vai dar também. O Brasil está numa situação tão ruim, né, que o Rafa Passo está falando aqui, que realmente não dá para dizer. Então, a minha função é proteger o teu patrimônio, né, para você usar esse patrimônio em 5, 10, 15, 20, 30 anos. E a função do Passos, aqui do Rafael Passos, é nos prover de informação para que esses investimentos sejam mais bem setorizados e mais bem feitos. Né? Então, resumindo a tua pergunta, onde investir nesse cenário? Tenha boa parte dos seus investimentos nos Estados Unidos. Se você quiser, basta me chamar depois aqui que eu vou te orientar a como abrir uma conta nos Estados Unidos e fazer investimentos por lá. Inclusive, a nossa carteira, que é conservadora, composta por mais de 100 ativos, de janeiro esse ano, ela rendeu a carteira mais a variação cambial em torno de 25%. Né? Então, para você ter uma ideia aqui de variação. Antes de passar para o Rafa, aqui de novo, o Cleverson estava fazendo a pergunta, como iremos escrever Xuxa... É o Cleverson. É outro gênio, mas é aquele gênio indomável, né? O Ednei Almeida, ele está... criptoativos são uma opção de investimento nesse cenário? Eu ia te fazer essa pergunta, Cisne. Com certeza. Criptoativos... assim, aprofundando um pouco a conversa. Quando eu vou montar uma carteira para um aluno meu, eu converso com ele amplamente antes de tomar a decisão. Tem alunos que falam que não suportam a ideia da criptomoeda. Aí o meu trabalho é prover ele de informações para que ele se sinta confortável em investir um pouquinho. Tá? Então, na carteira, assim, que eu diria conservadora, eu colocaria criptomoedas entre 2% e 10% da carteira. Não é para você... porque a pessoa fala assim, bom, aqui no Brasil eu posso ter meu dinheiro confiscado. Pode. Então eu vou mudar para criptomoeda. Não. Você tem os Estados Unidos, que é um país livre, é uma moeda forte, tem várias formas de você investir lá. Então você pode investir nos Estados Unidos. Então, na nossa carteira nos Estados Unidos, a gente tem entre 2% e 10% de criptomoedas. Eu acho isso excelente para compor uma carteira de investimentos.
Muito bom. E agora, eu acho, viu, Cis, minha opinião, aí, minha análise é que o Bitcoin, no longo prazo, vai ser uma ferramenta, uma arma de geopolítica fantástica. Porque como a tecnologia não permite, se você fizer autocustódia disso, né? Tecnologia irrastreável, digamos, você vai ter um mecanismo para se defender do abuso estatal que é, assim, muito eficiente. Eu vejo que o Bitcoin como uma excelente ferramenta nesse cenário. Não, eu concordo com você. É porque, assim, Rafa, eu concordo plenamente. Eu acho que isso realmente vai ser uma mudança de status quo dos bancos centrais no mundo inteiro, né? Então, eu acredito realmente que a gente precisa começar esse movimento. Só que é o seguinte, a pessoa precisa de entender que a gente tem uma carteira de investimentos fora do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui a gente tem 400 empresas na Bolsa. Nos Estados Unidos são mais de 20 mil. Né? Nossa! Então, é uma coisa assim, é uma coisa estrondosa. Então, a gente tem papéis como a Nvidia, que nos últimos dois anos e meio subiu mais de 700%, porque está envolvido com a inteligência artificial. Então, eu vejo as pessoas com muito sangue no olho para poder sair do risco Brasil e entrar com o pé na jaca na criptomoeda. Aí eu falo, não, olha, não precisa de ser tão radical. Eu acho que você ter uns 5 a 10% ali da sua carteira, de 2 a 10% na sua carteira, e ir ampliando isso aos poucos, né, para você também não perder esse movimento das grandes empresas que estão dando um lucro absurdo nos Estados Unidos. Né? Igual eu te falei, qual carteira de investimentos no Brasil, de pessoas que você conhece, que deu de janeiro a outubro, a setembro, vamos falar, eu olhei minha carteira hoje, 25%, né, de rentabilidade. Né? Então, às vezes, a Bitcoin ela passa por um período muito grande ali parada e tal, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Enquanto isso, a gente está ganhando dinheiro em outras carteiras, as empresas de tecnologia, as empresas de inteligência artificial. Então, a gente não pode perder esse movimento. Lucrei um pouco aqui. Poxa, peguei empresas lá que subiram 40%, 50% esse ano por conta da inteligência artificial. Realizo esse lucro, vou fazer na minha carteira de cripto. Né? Agora, não recomendo você sair com o pé na jaca na cripto, porque você vai perder grandes movimentos aí no mercado financeiro americano. Tá? No Brasil, se fosse para escolher Bolsa Brasileira e criptoativos, eu ia para criptoativos. Sério? Inclusive, sério. Inclusive, Rafa, eu tenho acompanhado vários gestores, porque como eu trabalhei em fundos de pensão, a gente tem contato com 40, 50, assim, com quase todo o mercado, os grandes, né? E eu estou vendo grandes nomes, tá, da gestão de portfólio, grandes nomes da gestão de portfólio, zerando as posições em bolsa. Brasil. E olha só, o que é uma gestora de investimentos? A gestora, como é que ela ganha dinheiro? Ela ganha dinheiro, por exemplo, criando um fundo. Aí esse fundo pode ser de renda fixa, pode ser de ações, pode ser de cripto, pode ser de imóveis, pode ser de fundo imobiliário, pode ser um monte de coisa. E ela ganha dinheiro na gestão desse patrimônio. Então, para você ouvir assets de grande nome falando que está zerando a posição em ações no Brasil, cara, isso é mais do que um sinal. Eu já estou há 10 meses sem nenhuma ação no Brasil. Tá? Não faço o que, sabe por quê? Eu faço conta. A gente vê todo dia empresas sobe, desce, sobe, desce. Então, hoje a Eletrobras, de 6 meses para cá, ela está com a alta de 20%. Mas se você olhar o gráfico depois que o governo assumiu, ela está com a baixa de 50% ainda. Entende? Então, assim, eu não vejo justificativas de longo prazo para ter uma carteira de ações no Brasil. Inclusive, Rafa, o pessoal fala assim, então eu vou para empresas que pagam dividendos. Porque no Brasil a gente tem muita empresa que paga dividendos. Gente, como analista de investimentos que eu já fui, quando a empresa começa a pagar muito dividendos, para mim já começa a acender a luz amarela. E depois até vermelha. Sério. Por exemplo, grandes empresas que a gente ganhou muito dinheiro nos últimos anos. Google, Facebook, Tesla, Amazon, Netflix, empresas de tecnologia no geral, Zoom, né? Instagram e tal. Cara, essas empresas, elas passaram 10, 15 anos sem pagar um centavo de dividendos. Por quê? Porque a empresa ela tem tanto projeto para frente. Por exemplo, você pega o Jeff Bezos, ele tem projeto para 15, 20 anos.
Então, a Amazon passou mais de 10, 12, 15 anos sem pagar um centavo de dividendos. Por quê? Ela recebia o lucro dela ali, o lucro líquido, e aí ela vai pensar o seguinte, cara, eu distribuo na forma de dividendos ou reinvisto na empresa e multiplico o nosso capital. Né? Então, e a multiplicação do capital foi tão grande que compensou o não pagamento de dividendos. Porque a empresa tem projetos para 5, 10, 15, 20 anos. Então, quando uma empresa desse tipo começa a pagar dividendos, eu falei, opa, calma aí. A empresa começou a ficar sem projetos para reinvestir, sabe? Então, quando a empresa paga muitos dividendos, você pode ter certeza que é empresas que não têm muitos projetos à frente. Então, isso acende a luz amarela, sabe? Então, às vezes, você pegar, por exemplo, por que empresas aqui no Brasil, as elétricas pagam muito dividendos? Né? É absurdo, são os maiores dividendos. Por quê? Porque a empresa ela entra num consórcio para fazer uma transmissão ou uma geração de energia e não existe expansão daquele negócio. Aquela linha é aquela linha. Ela só vai adquirir uma expansão do negócio quando tiver um outro leilão que ela possa expandir. Então, ela não tem opção a não ser dividir o lucro dela com o acionista. Entende? Então, é assim que é a discussão do dividendo. Aí eu pego, o pessoal faz muita propaganda assim, a empresa tal, agora no meio do ano, a melhor empresa que teve de pagamento de dividendos foi a Itaúsa, né? A Itaúsa é uma holding, tem a Itaú, tem Vale, tem um monte de empresa dentro ali. Aí eu pego o histórico, tá, aí todo mundo vai, vou comprar a Itaúsa que está pagando dividendos. Aí eu vou olhar o histórico dela, de 2, 3, 4, 5 anos, e eu falo assim, cara, o ganho dela, juntando os dividendos mais a rentabilidade, está muito abaixo do que o S&P 500, que é você comprar um ETF americano. Entende? Que é uma coisa simples, que minha filha de 15 anos já sabe fazer. E você pode fazer com 100, 200 dólares. Então, Rafa, eu fiz um trabalho muito grande nos últimos meses para desmistificar isso para o brasileiro, porque tem muita gente vendendo essa questão dos dividendos. Aí eu pego o S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que é o principal ETF, lá, o principal índice, ele paga, em média, 3% de dividendos ao ano só. Né? Então, tem muita empresa aqui que paga 10%, 15% de dividendos. Agora, se eu pegar os dividendos reaplicados mais a rentabilidade do S&P 500, cara, não tem nenhuma empresa que chega assim nem aos pés do S&P. Ou seja, eu prefiro ficar crescendo meu patrimônio em dólares do que pegar e investir meu dinheiro numa empresa que vai receber dividendos. E por que eu estou falando isso nessa live? Por quê? Por que essas empresas não crescem? Por conta dos movimentos de geopolítica que o Rafael está aqui analisando para a gente. Impressionante. Eu não tinha essa ideia essa comparação com o S&P 500. Impressionante. E outra coisa, Cisne, o que eu imagino também é que quando a empresa está pagando muito dividendo, talvez seja um sinal que ela está sinalizando para o mercado um certo desespero. Venham comprar ações da minha empresa porque eu pago dividendos. Algo está por vir, né? Exatamente. Tem empresas que pagam dividendos porque são pagadores de dividendos. Então, agora igual as elétricas, geração de energia e tal, né? Agora você pegar uma empresa que ela está no mercado, o mercado está em expansão. Imagine um Google da vida, uma Amazon, chegar para o mercado e falar assim, olha, eu vou distribuir dividendos para cacete. Cara, isso vai acender uma luz, vem cá. O Bezos, você não tem mais projeto para investir? Entendeu? Porque nos Estados Unidos, a pergunta que o investidor, ele fala para o Jeff Bezos, né? Ele fala para o Warren Buffett, pelo amor de Deus, não me paga dividendos. Eu quero esse dinheiro, ele rende muito mais na sua mão do que na minha. Entende? Você pega uma Amazon da vida, ela, num período lá, quando ela começou a deslanchar, em 10 anos, ela subiu 10.000%. 10.000% é você transformar 10 mil dólares em $1 milhão, sem pagar nada de dividendos. Entende? Então, uma empresa dessa, quando começa a pagar dividendos, imagine uma Apple da vida, que ela começou a pagar um pouquinho, começou a pagar um monte de dividendos. Vem cá, porque a Apple, normalmente, ela tem iPhone projetado para 10, 15 anos. Se ela começar a ter dificuldade, cara, eu não tenho mais aonde investir, aí ela vai pagar muito dividendos, porque ela tem um lucro absurdo. Então, é isso. O Cleverson, ele tá. Por que tem poucas empresas na Bolsa Brasileira? Boa pergunta. Aqui a gente tem só 400 empresas.
Rafa, você quer de geopolítica? O Estado de Israel que tamanho de Estado brasileiro aqui? Só para ter uma comparação. Sergipe. O Estado de Israel ele deve ter uns 20 ou 30 vezes mais empresas na Bolsa israelense do que a gente tem aqui no Brasil, pra você ter ideia. Sabia disso. É gigante, né? O negócio tem muito lá, vinculado à tecnologia. Muito vinculado à tecnologia. Por quê? Porque, vamos supor, uma startup. Né? Então, você, o Cleves, igual a gente já fez, a gente abre uma empresa aqui de ensino. Cara, com poucos movimentos, a gente chegaria, se a gente estivesse lá em Israel, com poucos movimentos, a gente chegaria na Bolsa. Assim, olha, estamos aqui abrindo uma empresa, a gente quer captar recursos para poder levar esse projeto à frente. E a gente conseguiria, em várias bolsas do mundo, ter essa facilidade. Agora, no Brasil, não. No Brasil, para você entrar na Bolsa, é caro, você tem que pagar as taxas, auditoria, sabe, imposto, tributação. Então, é uma dificuldade muito grande. Então, assim, a empresa, para entrar na Bolsa brasileira, ela precisa ter um tamanho já razoável, muito grande, na verdade. Você vê, na Bolsa lá de Israel, vários aplicativos, igual o Waze. O Waze foi um aplicativo que saiu da Bolsa de Israel, né? Que saiu lá das startups lá. Então, no Brasil, é caro a gente ir lá na Bolsa para captar recursos. Você vê, é tão caro que empresas como a Gol, que é uma empresa gigante, né? Por exemplo, o prejuízo da Gol hoje está em 20 milhões de reais, ou é 20 bi, eu não lembro agora, eu vi a notícia aqui, e ela é considerada uma empresa pequena na Bolsa, ela está no índice de small caps. Nossa! Entende? Então, assim, lá nos Estados Unidos, a gente tem o S&P 500, que é as 500 maiores empresas, a gente tem o Russell 2000, que são as 2.000 maiores small caps. Então, só de small cap tem 2.000. Então, assim, lá a empresa pequena está na Bolsa, ela consegue entrar na Bolsa, porque a Bolsa facilita isso. Né? A Bolsa permite isso. E por quê? Aí por que a economia também cresce mais? Porque como você tem 20 mil empresas lá, essas empresas têm facilidade de ir para a Bolsa para captar recursos e esses recursos serão aplicados nela, que vai fazer o quê? Gerar emprego. Né? Um país como o Brasil, ter só 400 empresas na Bolsa, perder de lavada para Israel, que é um país desse tamanhozinho, cara, é impressionante, né? Então, por isso, é mais um motivo, mesmo se a gente está falando essa live aqui, falar de geopolítica, para a gente incentivar as pessoas a investirem fora. Mas mesmo sem esse problema da democracia que a gente está enfrentando, há 2 anos, 4, 5 anos atrás, eu já incentivava os meus alunos a investir nos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente tem lá essa economia pujante, né? Essa facilidade de empresas lá. Ô, Rafa, falando mais do X, assim, quando você recebeu a notícia, você como um consultor geopolítico, assim, o que você olhou para cima e pensou logo de cara, assim? Cara, eu fico preocupado com o rumo que o Brasil está tomando. Basicamente é isso. Mas tem algumas questões bem interessantes, né? Pegando aí, eu estudo muito guerra híbrida, que são esses movimentos de guerras modernos, que não envolvem o tiro. E uma coisa que você tem que pensar é o seguinte: com base em que decidem isso? O Brasil, em tese, é um Estado democrático de direito, pelo menos é o que está lá na Constituição escrito, né? Um papelzinho rabiscado por um político. E pela nossa tradição jurídica, tradição romano-germânica, a lei ela tem valor no Brasil. É diferente de outros países, por exemplo, o próprio Estados Unidos ou a Inglaterra, que são países de precedente. Eles são anglo-saxões, herança anglo-saxã do direito, e aí o direito é com base no jurídico. Então, assim, o Brasil, no papel, ele é um Estado democrático de direito, mas, na realidade, ele é um Estado jurisdicional. Qual que é a diferença? O Estado democrático de direito, em tese, o que está escrito na lei tem validade. O Estado jurisdicional é o que o judiciário decide. Entendi. E o judiciário gera muita instabilidade, infelizmente. Né? A gente está vendo isso no nosso dia a dia. E aí isso não vai atrair o investidor estrangeiro. É lamentável. Outra coisa são os valores que invocam para esse tipo de decisão. Né? Se você for ver, é sempre aquele valor pseudo-moralista, levantando bandeira de virtude, de
respeito aos direitos humanos, são o que eu chamo de valores modernistas ou cosmopolitas. Então, o cara está lá em Brasília, independentemente do cargo que ele exerça, não estou aqui falando exatamente do judiciário, mas ele tem aquela visão de mundo que é extremamente voltada para respeito aos direitos humanos, e aqueles valores abstratos, extremamente abstratos, mas o que isso melhora para o Brasil? Né? Não melhora nada, eu não quero saber disso. A visão que eu tenho de Brasil é muito diferente, eu quero um Brasil potência, eu quero um Brasil forte. Eu não quero um Brasil preocupado com se a linguagem é neutra ou não, entendeu? Então, assim, a gente, veja o que você falou, a Goa é um small cap. A gente tem 400 empresas na Bolsa, os Estados Unidos tem 20 mil, Israel tem mais que o Brasil. Ou seja, o Brasil não é um país capitalista, com mentalidade capitalista desenvolvida, está se preocupando com linguagem neutra, não oferece segurança jurídica para o investidor estrangeiro, e de uma hora para outra, uma rede social cai por um motivo aleatório, tiraram da cartola de alguém que não foi eleito. E aí, cara, o que vai ser desse país? Entendeu? Então, essa é a minha preocupação. Eu não sei os valores que regem o Brasil, eu me preocupo pelo fato do brasileiro achar que está tudo bem, que está tudo normal. Me preocupa o fato de ter gente que está defendendo a derrubada do Twitter. Isso é muito preocupante. Pois é, a reunião que teve do STF foi unânime em manter a decisão, né? Lembrando para quem entrou aqui depois da live, países que tiveram o X e outras redes banidas. Eu vou repetir só para quem entrou depois. Países que tiveram redes sociais banidas: China, Coreia do Norte, Irã, Turcomenistão, Paquistão, Venezuela, Rússia e Mianmar. E agora o Brasil. Então, é o time de países que a gente está participando, né? Um time que tiveram redes sociais bloqueadas, e isso vai impactar fortemente na nossa economia, na nossa moeda, no nosso patrimônio. Gente, eu faço investimentos profissionalmente há 30 anos. E esse tipo de análise, por isso que eu convidei aqui um consultor de geopolítica, esse tipo de análise, ele é fundamental. Neste momento, tem investidores internacionais na Austrália, na Europa, nos Estados Unidos, que têm bilhões de reais que poderiam estar sendo investidos aqui, e eles falam, eles veem um relatório produzido por um consultor de geopolítica, por um cientista político, que está lá dizendo: olha, os países que tiveram rede banidas foram esses países, o Brasil não tem segurança jurídica. Isso implica o quê? Que daqui a pouco pode-se mudar a legislação para tributar, para travar o dinheiro. Então, essa análise geopolítica, ela é fundamental para a tomada de decisão nos investimentos. Perfeito. Ô Cisne, a Glaucia está perguntando sobre geopolítica nos Estados Unidos e resto do mundo, e o impacto de investir lá pensando no cenário geopolítico. Eu vejo o seguinte, né? Os países que vão ser beneficiados no futuro, que vão ter bons frutos no futuro em relação a investimentos, são países que entendem a importância de receber bem o investidor estrangeiro. Receber bem o investidor estrangeiro não é arreganhar as pernas e deixar que eles comandem o país, não é isso. Mas é assim, entender que esses caras são importantes, e o Brasil infelizmente não entende isso, o brasileiro, e criar um ecossistema que seja saudável para essas pessoas, para esses investidores. Então, os Estados Unidos é um país muito salutar, tem seus problemas, vai ter que lutar contra alguns demônios internos, mas é um país muito forte, é um país que conheceu um grau de conforto material muito grande. Isso é muito importante pelo seguinte: um país como os Estados Unidos, com aquele grau de conforto material, ele não vai... Eu não acredito em guerra civil nos Estados Unidos por causa disso. O grau de conforto material que eles alcançaram, os caras não estão querendo assim se matar por causa de uma ideologia. Na hora que eles começarem mesmo, o democrata com o republicano, a briga começar a ficar mais séria, eles vão olhar para si e falar assim: bom, quer dizer então que eu parei de jogar meu PlayStation 5 para brigar com o meu vizinho aqui? Não, eu quero voltar aqui para o meu mundo. Os Estados Unidos têm problema, mas é um país muito seguro para investimento. Eu vejo outros 3 países como seguros para o futuro, por causas diversas. Eu não vou entrar aqui muito no detalhe. Eu acho que Singapura é um país muito seguro para o futuro, Vietnã e a Polônia. A Polônia, eu gosto de dar o motivo da Polônia pelo seguinte:
A Polônia é basicamente o único país europeu que desenvolveu sistema de segurança interna, uma inteligência interna, para impedir a entrada de imigrante que queira causar, né? Então eles têm uma triagem muito forte sobre imigrante. Cara que tem prisão, já passou por prisão, teve problema com polícia, bateu na mulher, não entra na Polônia. Isso está trazendo uma coesão social para a Polônia muito forte. Eu sei que é fácil falar que isso é uma política nazista, aquelas coisas lá. O polonês está longe disso, porque o polonês sofreu com o nazismo e o polonês sofreu com o comunismo. Então, é um país que está se voltando para si, voltando para dentro, se reconstruindo e se industrializando. Outro problema do Brasil, né? O Brasil está se desindustrializando. Vietnã, mais ou menos o mesmo motivo, é um país que está se voltando para dentro, e Singapura também, um país muito receptivo para investidores estrangeiros. Não é um país democrático, já adianto. É um país aí com um sistema meio misto. O pessoal reclama muito de Singapura por causa da repressão ao tráfico de drogas. Lá tá? Não tem boi. E se você procurar entrevistas do primeiro-ministro de Singapura, é bem interessante, porque a imprensa ocidental tenta pintar ele como um monstro. Você não acha um absurdo você fazer isso com os traficantes, como se o traficante fosse uma flor maravilhosa? Ele fala, não, esse é o meu país, essa é a minha cultura, a regra aqui é clara. Agora, se você quiser vir para investir, você será muito bem-vindo, mas não dite as regras como vão ser aqui. Então, Singapura também vejo como um país muito promissor no futuro, mas de longe os Estados Unidos é o melhor, uma grande economia, muito pujante, e com o americano tem a mentalidade capitalista, né? Exatamente. O que você falou no início dessa sua fala é que é o seguinte, cara, por que não tem tanta confusão lá? Porque por mais que tenha a questão da esquerda e da direita, as instituições funcionam independente se é direita ou se é esquerda. Então a gente não está falando aqui de direita ou de esquerda, né? Voltando aqui, é o caso da democracia e da antidemocracia, né? Que os países, por mais que os Estados Unidos, a França, seja um país de esquerda, né, atualmente, porém são países nas quais as instituições funcionam e você pode esperar uma garantia, né, do teu capital, do teu dinheiro lá, sendo investido lá nos Estados Unidos. E aí, voltando na questão do Cleverson, porque tem pouca empresa, você vê, a gente tem várias empresas brasileiras, né, a XP, a Nubank, a Stone, tem aí mais de uma dúzia que abriram o capital nos Estados Unidos e não abriram no Brasil. Empresas brasileiras vão abrir o capital lá fora, porque é mais fácil, mais barato lá do que aqui. Aqui a gente é uma burocracia realmente que é impressionante. Você vê, a gente bane empresas de mídia social e, ao mesmo tempo, que dificulta a entrada de novas empresas na Bolsa de Valores. Né? Então, onde é que a gente vai chegar? Você usar VPN para acessar o X, o Twitter, multa de 50 mil reais. Cara, matar alguém não dá multa, sequestro não dá multa. Nossa senhora, cara. Não dá multa. Olha que país que é esse. Fantástico. Então, cara, o investidor lá fora, ele vê isso tudo e fala assim, cara, é como se nós, brasileiros, fôssemos investir na Nicarágua. É a mesma coisa. É o cara lá da Austrália, da Nova Zelândia, da França, da Inglaterra, da Alemanha, ele vai falar, vou botar meu dinheiro no Brasil, isso aqui é como se fosse a gente investir na Nicarágua, sabe? É a mesma coisa. É isso aí. O Ednei está perguntando, e o caso do Telegram na França, será que é um movimento global de repressão? Fantástico, obrigado pela pergunta, Ednei. Certeza que sim. O motivo que ensejou ali a prisão do Pavel e também a derrubada do X é o mesmo. Essas são as redes que permitem um discurso livre, ou mais livre possível. Então, são redes contra-hegemônicas. Isso traz um aspecto interessante, né? Porque é o seguinte, você liga na TV aberta no Brasil, Globo, CNN, sei lá o que mais, o discursinho é sempre o mesmo. Sempre o mesmo, aquela formatação. Eu, como consultor geopolítico, eu ligo num negócio daquele, eu vejo o Guga Chakra falando de geopolítica, eu quase infarto cai para trás. É um negócio assim, completamente absurdo, né? Ontem, parece que no Roda Viva, foram lá entrevistar o Pablo Marçal, a jornalista do Roda Viva me fala a palavra cidadões. O plural de cidadão é cidadões. Jornalista. Mas por que eu estou falando isso? Esse é o movimento hegemônico, né? Essa é a mídia tradicional que perdeu o monopólio.
esse monopólio. E agora ela está se vendo aí, tendo que lutar contra a realidade, que são pessoas como você, como eu, que tem muito melhor formação que esses jornalistas nas nossas áreas e tem como informar o público de maneira muito mais profunda e eficiente. Então, tem que cercear esses trouxas aí, né? Então, a prisão do Durov entra nesse cenário também, assim como a derrubada do X, para tentar derrubar o contra-hegemônico. Agora, o mais interessante, isso é de cair o queixo. Boa parte de quem está defendendo a derrubada do X ou a cessação das atividades do Telegram são pessoal vinculado àquela esquerda liberal, essa esquerda todes, esquerda linguagem neutra. Só que eles não percebem o seguinte: quando eles apoiam esse tipo de censura, eles estão apoiando o movimento hegemônico. E esse movimento hegemônico, ele é capitaneado, ele é liderado por grandes financistas, por banqueiro, por o Jorge Soros. Então, assim, é a esquerda se aliando com o metacapitalista. É uma coisa bizarra. E eles não percebem isso. Então, no fundo, eles apoiam uma política que vai contra a própria ideologia deles. Mas, enfim, não dá para esperar muita sincronia, né? Muita consistência ideológica de certos grupos. Né? Se você for ver, pelo menos, a esquerda mais tradicional, é bem interessante isso, a gente fazer um paralelo para provar que você estava certo ao falar que não tem a ver com esquerda ou direita. Se você pegar a direita tradicional, ela vai falar o seguinte: eu sou contra a censura, por quê? Porque eu tenho liberdade e eu não quero ter minha liberdade cerceada. Se você pegar a esquerda tradicional, ela vai falar assim: eu sou contra a censura porque eu não quero um grande meio de comunicação dominado por capitalista dominando o discurso, falando o que eu posso dizer ou não. Então veja que a esquerda e a direita, nesse momento, nesse ponto, eles se alinham. Mas existe esse movimento da esquerda lacradora, que fala todos, que fala não, tem que bloquear mesmo. E eles não percebem que quando eles falam isso, eles estão se alinhando aos grandes capitalistas que dominam essa agenda global. É bizarro, mas é. Pode falar. Bizarro. Cara, assim, eu gosto muito de ouvir os teus comentários e outra opinião que eu queria também ver de você, quando você ouve um hino nacional nessa linguagem, o que você, como um consultor de geopolítica, que é defensor do nacionalismo, o que você achou disso, cara? Cara, isso é um movimento de guerra híbrida. O que acontece é o seguinte: existe guerra híbrida. Basicamente é o seguinte: depois que os Estados Unidos pedem o Vietnã, eles pedem o Iraque, eles pedem o Iraque e Obama, né? Eles pedem no Afeganistão, saíram de lá chutados do Afeganistão em 2020. Mas foi depois do Iraque, da guerra do Iraque, da guerra do Golfo, os países perceberam que eles não conseguiriam vencer os Estados Unidos do ponto de vista militar. Então eles começaram a desenvolver novas armas de guerra. Então a guerra informacional, a guerra psicológica, a guerra cognitiva, ataque hacker, que é a guerra cibernética, etc. Existe a guerra cognitiva, que ela visa afetar a cognição do cidadão mesmo. Eu sei que, para quem é leigo, parece um papo de maluco, de teórico da conspiração, louco, mas está em manual de guerra, tem livro publicado sobre isso. A China, que é o grande exército chinês, o grande serviço de inteligência chinês, tem livros publicados sobre isso, tá? Então, a guerra cognitiva, ela visa afetar a cognição do cidadão, que é o que está acontecendo no Brasil. O Brasil, ele é um grande teste de guerra híbrida no mundo. Os países que precisam testar suas armas, eles testam no Brasil. Porque o Brasil não tem defesa interna, pode falar. Então você está me dizendo que essa mudança de linguagem, a gente pode estar sendo cobaia de outros países infiltrados aqui dentro, gerando essa guerra. Você está de sacanagem. Não, isso não é minha opinião, são fatos. Explica mais para a gente, por favor. Quando você tem a guerra cognitiva, você diminui a cognição da população. Tanto é que existem testes de QI que dizem que o brasileiro médio tem um QI de 80 e já tem cachorro com QI de 85 e 90. Ok? Então, a cognição está diminuindo. Uma das armas da guerra híbrida é uma arma que se chama inversão de acidente. O que significa essa arma, basicamente? Eu tenho que mostrar para o povo que a exceção é a regra e a regra é a exceção. Então, eu tiro a capacidade de julgamento da população. Então, veja, por que a linguagem neutra é eficientíssima para isso? Porque existem as pessoas
intersexo ou que não se identificam com determinado sexo de nascimento existe. Isso aí é inquestionável. Quanto que isso representa na população mundial? Não sei. 1%? Vamos chutar 5%? Não é, mas vamos chutar. Isso deve ter sido cálculo. Então, por que você vai alterar a linguagem, a língua do seu país, para contemplar uma camada da população que representa 1%, 2% da sua população? Você vai transformar a exceção em regra e a regra em exceção. Aí começam as coisas. Por exemplo, o homem grávido. Entendeu? Uhum. De onde você... O que faz uma pessoa acreditar que um homem pode engravidar? O É cérebro... a pessoa já derreteu. Que o seu cachorro é o seu filho, por exemplo. Pois é. Eu vou te dar um exemplo prático, para não acharem que... Fora o hino nacional, fora o homem grávido. 2 anos atrás, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Minas Gerais, a Ordem dos Advogados... Isso é um fato, não tem problema em falar. A Ordem dos Advogados do Brasil, em Minas Gerais, nomeou um cachorro como titular de uma comissão contra maltratos a animais. Tá? Então, você está falando para mim que um cachorro pode comandar uma comissão de advogados. Você está entendendo o dano cerebral que você causou na pessoa? Tá? É isso. Uhum. Então, assim, o Brasil ficou difícil de conversar porque as pessoas que acham que são dotadas da moral, da virtude, elas não conseguem mais ter um pensamento racional. É tudo muito emotivo. Você não pode apresentar um fato. Eu peço para você fazer um teste. Você, depois que a gente terminar a live, todo mundo está acompanhando aqui, vou pedir para me seguir também, veja umas 2 ou 3 publicações para trás dessa live que eu fiz sobre a abertura das Olimpíadas de Paris. Tá? Tá? Aí veja o meu comentário e veja o que falaram do meu comentário. Eu falei de um fato histórico, documentado, por uma das maiores pesquisadoras do mundo, e aquilo deixou de ser um fato, cara. Assim como isso aqui deixou de ser um copo d'água, assim como o homem pode engravidar, assim como a linguagem neutra serve para contemplar a minoria da população, assim como a OAB coloca um cachorro para ser titular de uma comissão. Então, isso mostra que o Brasil, o cérebro do brasileiro, digamos assim, simbolicamente, ele está corroendo. Agora, eu vou te falar o grave. Isso não acontece na China. Isso não acontece na Rússia. Por que eu gosto de citar esses países como exemplo? Na China e na Rússia é o contrário. Eles usam a contra... Eles usam essas armas para influenciar, para se infiltrar nos países que eles querem dominar. Mas lá eles não deixam entrar, porque eles sabem o estrago que faz. Perfeito. É isso. Agora, você fala isso para uma pessoa, ela vai falar que você é nazista, que você é taxista, que você é racista, preconceituoso, xenófobo, transfóbico. Então, assim, o discurso, o diálogo está difícil no Brasil por causa disso. As pessoas não conseguem mais ver o fato. Elas ficam emocionadas e começam a te xingar. É isso que é foda, cara. Então, pelo que você me falou, essa fragilidade na qual a gente vem passando, da nossa sociedade, da nossa estrutura aqui no Brasil, nessa antidemocratização, é uma coisa que está sendo infiltrada numa guerra de influência de outros países, cara. É isso mesmo, então. Sim, sim. Vários países aplicam isso. O Brasil é um celeiro na tentativa de uso dessas armas de guerra híbrida. Infelizmente, é algo que me preocupa em relação aos Estados Unidos por causa dos investimentos. É que os Estados Unidos estão começando a abrir as porteiras para esses testes também. Tá? A gente acompanha isso na área de inteligência, mas ainda é um país que tem grandes chances de bloquear essas tentativas. Mas o Brasil, infelizmente, está nesse cenário, outros países também, mas eu acho que no mundo o cenário mais crítico é o do Brasil. A população é alvo de guerra cognitiva, é alvo de guerra comportamental, guerra jurídica, e isso prejudica demais a população, né, cara? Cara, eu vou incentivar mais ainda as pessoas agora a lerem sobre essas coisas que você cuida, né, sobre de guerra, contra espionagem. Eu motivado por você, eu li 2 livros do FBI, né, cara, achei uma coisa assim, realmente ele se infiltra nos lugares, nos países, e ninguém sabe, e vai colocando. Eu sabia muito disso do Islã, que o Islã vamos dizer assim, a organização
que mais recruta no mundo, assim, aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem gente que está na sociedade recrutando gente para uma hora ir lá brigar a guerra deles, não é isso? Por exemplo, cara, pouca gente sabe, tá? Vou falar, isso é provado. O Osama Bin Laden, antes dele fazer o atentado do 11 de setembro, uma parte do planejamento do 11 de setembro foi feito em Foz do Iguaçu. Tá de sacanagem. Foi feito em Foz do Iguaçu. A Tríplice Fronteira ali já contemplou, já abrigou líder do Hamas, líder do Levante, líder do Estado Islâmico, líder da Al-Aqsa, que são grupos terroristas, ou guerrilheiros, ou insurgentes, ou contra-insurgentes, dá o nome que quiser, porque isso aí tem uma questão teórica também, enfim, não quero entrar nesse dado, mas assim, estão lá no Rio Grande, na região sul do Brasil. Ali é um celeiro disso, tá? Tem um livro que retrata sobre isso, eu esqueci o nome, do André... Bom, ele conseguiu se infiltrar em uma dessas organizações terroristas que estavam em Foz do Iguaçu e relatou o que estava acontecendo, cara. Agora, a Polícia Federal Brasileira fez alguma coisa? Não. A Agência Brasileira de Inteligência fez alguma coisa? Não. E aí? Então, assim, o Brasil é celeiro disso, cara. A gente está servindo como cobaia e tem muito terrorista aqui, tá? Muita espionagem, e o Brasil, infelizmente... Cara, eu vou te dar um exemplo do que é o Brasil. Aconteceu uns 2 anos atrás, um cara chegou na ABIN, na sede da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, e falou o seguinte: olha, eu sou norte-americano, o cara falou assim, e eu tenho segredos de um navio, de um submarino americano, e eu quero vender para vocês, Brasil. E ele pediu um preço, ok? Que qualquer país do mundo faria. E eu estou falando do ponto de vista técnico, não é moral. A geopolítica e a espionagem não lidam com moral, ok? Se chega um cara para mim e fala assim, eu sou o decisor. O cara chega para mim e fala assim, eu sou americano, eu tenho segredos de um submarino, eu quero 10 milhões. Eu vou averiguar se a informação é verdadeira. Se for 10 milhões, muito obrigado. Todos os países fazem isso, tá? É segurança interna, é espionagem, e um país bem posicionado geopoliticamente faz isso. O que o Brasil fez? Ligou para o FBI, falou, tem um cidadão aqui falando que é cidadão americano e quer entregar uns segredos pra gente. Aí o FBI foi lá e prendeu ele no Rio de Janeiro, eu acho. Ele e a esposa. Assim, o Brasil não tem nem... Eu sei que esse exemplo choca porque é roubo de informação, mas eu quero explicar que no mundo real, os países sobrevivem assim. Exatamente. Tá? Cara, eu já estudei um pouco desse negócio de espionagem e contra-espionagem e, cara, o presidente norte-americano, eu não sabia disso, mas, cara, ele tem... Tô até lendo aqui, ó, tá aqui no meu Kindle aqui, ó, FBI. Tá, legal. Então, assim, o presidente norte-americano, todo dia, ele chega na Casa Branca, tem de 12 a 15 relatórios de empresas de espionagem na mesa dele, né? Então, é uma coisa que é ativa, que está o tempo inteiro sendo observado. E aqui no Brasil é muito fraco, né? Então, pelo esse relatório aqui, é normal. O cara lá, o que tem de russo que está lá nos Estados Unidos oferecendo informações sobre o submarino, e o governo americano, obviamente, paga por isso, né? Mas, Rafa, a gente passou aqui, vamos às considerações finais aqui, né? A Glaucia está fazendo uma pergunta que eu quero que você responda aí, ó. E a agenda IOC e os investimentos. O que você diz sobre isso? A agenda woke e os investimentos. Então, woke é aquela linha ali que meio que fleta com ESG, né? Environment, Social and Government, meio ambiente, social e governança. É o povo que levanta a bandeira da virtude e fala que o mundo é melhor se seguirmos as orientações dele. Energia limpa, o mundo sem preconceito, aquele mundo de Barbie, de lindo, o mundo de Bob na bicicletinha, todo lindo. Ok. Tem um problema. A agenda woke, ela foi criada, basicamente, pela BlackRock com um objetivo. Qual que era o objetivo da BlackRock quando criou a agenda woke e ESG? Foi o seguinte, isso foi em 2016, o
o Larry Fink ele manda um e-mail para grandes gestores no mundo e fala, olha, a partir de hoje nós temos que ter mais consciência sobre os nossos investimentos. Então, temos que investir em meio ambiente, environment and governance. E para isso, então, a BlackRock cria um índice, o índice ESG. Então, você só vai ser uma empresa investível pela BlackRock se você cumprir o índice ESG. E aí, as empresas começaram, como a BlackRock já é a maior gestora do mundo, as empresas começaram a ter que se adequar à regra da BlackRock. Qual que era a intenção da BlackRock com isso? Ter um monopólio dessa informação e um monopólio desse investimento. Então, assim, você só vai entrar no ecossistema de investimento dos grandes dos Estados Unidos se você tiver esses índices ESG satisfatórios. E quem fala se o índice ESG é satisfatório ou não somos nós, BlackRock. Então, foi uma medida de nada de politicamente correto, querendo melhora do mundo. Foi simplesmente para ter o monopólio desse capital. Perfeito? Ok. Só que tem um problema. O problema é o mundo real. No mundo real, as pessoas consomem energia elétrica, energia suja, carvão. Eles não estão preocupados com a linguagem neutra. E a China é o mundo real. E na China, eles assinam uma série de tratados, por exemplo, na área ambiental, e descumprem o tratado na cara dura e foda-se. Estão nem aí. Então eu lembro que em 2019, se eu não me engano, foi a época em que a China, o ano em que a China mais assinou tratado para preservação ambiental em sua história. Nesse ano, eles construíram 34 plantas de extração de carvão, que é altamente poluente. Então foda-se o que está no papel. Eu não quero saber, eu quero o desenvolvimento do meu país. Exatamente. Okay? Então, o ESG se viu confrontado com o mundo real de uma China que não vai fazer transição energética, ou se for fazer, vai atrasar. De uma China que vai continuar consumindo uma série de coisas que dizem que ela não deve consumir. De uma Rússia também, de um Paquistão. E outra coisa, a gente pede perspectiva, algo muito importante. A gente fica aqui autocentrado no Ocidente e esquece, se a gente pegar a outra metade do mundo, juntar China, Paquistão, Índia e Indonésia, já dá metade do planeta Terra. Esses caras simplesmente não querem saber de linguagem neutra, filho. Eles não estão nem aí. Eles querem desenvolvimento. Você está entendendo a seriedade da situação? Você fala isso com o brasileiro e te chama de nazista. Exatamente. Ô, Rafa, e como eu falei dos dividendos lá atrás, essa questão ESG é uma coisa que meus alunos, né, meus mentorados de investimento sempre me perguntam, vamos colocar na carteira empresas que têm governança, ESG e tal, e eu mostro para eles. Cara, olha, tá aqui todos os índices de governança que tem nos Estados Unidos e aqui das empresas normais. Você vai querer investir aqui? Pois é. Nada está tendo retorno. E outra, se fosse realmente uma agenda que fosse revolucionária, tudo bem. Mas aí eu tento desmistificar algumas coisas. Por exemplo, eu tive uma aluna, há uns anos atrás, que ela era repórter, não entendia nada de investimentos, e eu fui ver a carteira dela. Tinha empresas como Suzano. Quem não sabe, Suzano é a empresa que fabrica celulose. Né? Ela pega a madeirinha, bota lá na linha de produção e sai papel lá no final. Aí eu falei, mas por que você investiu em Suzano? Porque ela não é boa empresa. Não, ela não é boa empresa. Tecnicamente, ela é muito boa. Inclusive, uma projeção global. A forma como ela tem as árvores dela no Brasil não é mais árvores nativas, né? São árvores que ela tem que plantar. Países como a Noruega demora 21 anos para ter o ciclo do eucalipto aqui. A gente 7 anos já dá para colher, etc, etc. Aí eu falei assim, não, eu investi porque ela é uma empresa ESG. Eu falei assim, olha, a tua ideia sobre ESG está muito longe. Por quê? É o seguinte, a empresa de celulose, ela é altamente poluente. Altamente. O resíduo que sai dela, que vai para os afluentes, cara, é uma coisa assim que de toxicidade... Não sabia disso. Gigante. É muito. E sem falar que cada quilo de papel precisa de 15 litros de água para ser produzido. Então, assim, é uma empresa que detona o meio ambiente. Agora, como é uma empresa que detona muito o meio ambiente, ela teve que ir atrás de um selo ESG, você sabe? Legal. Entendeu? Então, o leigo, ele fala assim, não, essa empresa aqui ela tem um carimbo ESG. Eu falei, minha filha, ela tem um carimbo ESG porque ela era inviável para a natureza, para a sociedade. Então, ela conseguiu melhorar um pouco os mecanismos dela. Aquilo que ela despejava nos afluentes, ela teve que começar a tratar. Mas mesmo assim, então você pega uma empresa, sei lá, um Google da vida, ele não tem um selo ESG. Mas por quê? Porque ela não precisa. Não precisa.
Cara, esse exemplo da Suzana é fantástico. Eu não sei entendeu? Vou usar isso. Então, assim, o investidor leigo, ele vai atrás, não, eu estou vendo essa agenda ESG, eu realmente quero empresas que protejam o meio ambiente. Por exemplo, eu já fui analista, eu já fui em várias hidrelétricas da CEMIG, que eu era analista da CEMIG, né? Então, quando a empresa constrói uma hidrelétrica, cara, o impacto ambiental é uma coisa descomunal. A gente fala que o Brasil tem energia limpa porque vem de hidrelétrica. Gente, seria muito melhor, às vezes, inclusive a gente tem conta para isso. Se eu queimasse carvão, talvez eu não poluiria tanto pela área que eu alaguei, e essa área alagada é menos oxigênio que é colocado na atmosfera por conta da filtragem das árvores que ali morreram. Né? Então, assim, o impacto ambiental de uma hidrelétrica ela é uma coisa muito grande. Sem falar nos animais. Então, por exemplo, tem vários animais peixes que entram em extinção em hidrelétricas porque ele não consegue mais fazer a migração. Então, o que a CEMIG fez? Ela foi lá, pegou a hidrelétrica dela, colocou tipo um escorrega mesmo, tipo um tobogã, para que o peixe pudesse subir. Então, o que ela fez? Ela ganhou um selo ESG, porque ela tem mecanismos de proteção do ambiente. Mas por que ela tem um selo? Porque o que ela faz agride muito o meio ambiente. Né? Então, as pessoas têm essa ideia de que a empresa ESG ela é empresa limpa. Na verdade, não é. Caramba, muito legal. Não sabia desse. Esse da Suzana é muito bom, cara. É isso aí. Gente, então, Rafa, vamos dar. Já passou de 1 hora aqui, porque o nosso papo é muito bom. Eu sempre converso com você, então a gente precisa fazer essa live aqui mais vezes, porque eu acho que a gente vai precisar da geopolítica, das suas análises, mais ainda nos investimentos, né? E resumindo aqui, pessoal, sobre investimentos, a gente tem que fazer investimentos nos Estados Unidos. Se você quer ter investimentos nos Estados Unidos, me chama. Se você quiser ter uma análise geopolítica, está aqui o Rafael Passo, que vai falar sobre ele, sobre os canais que ele atende. Obrigado, Cisne. Bom, eu sou consultor geopolítico, gosto muito do assunto guerra híbrida e investimentos. Sou fanático por isso. É um prazer aqui, Cisne, que você tenha me recebido. Vamos fazer mais papos sobre isso. Muito enriquecedor. O brasileiro precisa aprender sobre isso, sobre a arte de investir, criar essa mentalidade capitalista, deixar de ser cachorrinho de doutrina superada e também se colocar geopoliticamente no mundo e entender que essas armas, elas existem e estão afetando a gente. Então, assim, obrigado, Cisne, pelo espaço. Vamos marcar mais vezes. É sempre uma honra, um prazer aqui falar contigo. Eu botei aqui, marquei aqui, porque você tem 2 Instagrams. Tem o teu Rafael Passos mesmo, que é o que você está falando, e tem também esse xadrez geopolítico aqui, que é onde você é mais profissional na questão da geopolítica. E eu tenho um canal no YouTube também, Xadrez Geopolítico, o link está na bio aqui do Instagram, onde eu falo vídeos mais longos, bem mais técnicos, voltados para a área de espionagem, guerra híbrida e geopolítica. Desmistificando as coisas e mostrando que o mundo real ele é diferente do que pinta a Rede Globo. Tá, colocou o teu arroba aqui, ó. Pessoal, vale muito a pena, né, entender um pouco mais de geopolítica para tratar dos investimentos, né? Então, e eu sou acostumado com isso desde criancinha, desde quando eu comecei a fazer investimentos em fundos de pensão. Não é feito nenhum investimento sem uma análise de um consultor geopolítico, um analista político, né? Porque como o país ele leva a sua democracia, isso impacta nos investimentos daquele país. Perfeito. É isso aí. Gente, então, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Eu vou deixar a live salva aqui, tanto no meu quanto do Rafa. E precisando de investimentos geopolíticos, é só mandar mensagem no direct, a gente está aqui à disposição de vocês. Forte abraço e até a próxima. Falou, gente. Tchau, tchau.